ירושלים של זהב ושל נחושת ושל אור, הלא לכל שירייך אני כינור. Está no ar, Israel e a Igreja, a reconexão indispensável para o tempo do fim. Bem, pessoal, em nosso vídeo anterior, nós buscamos compreender o contexto da parábola da figueira estéril. Lembram? Não falamos nada sobre a parábola propriamente dita, mas buscamos entender por que Jesus relatou aquela parábola. Vamos rememorar um pouquinho? As pessoas que estavam em volta de Jesus naquela ocasião, na verdade, o que elas queriam? Queriam especular a respeito daqueles que foram assassinados por Pilatos enquanto ofereciam seus sacrifícios no templo. É bem provável que tenham tentado saber de Jesus se aqueles galileus eram mais pecadores que outras pessoas e que por isso foram mortos de maneira tão humilhante. Jesus não se envolveu nessa especulação e nada falou sobre os assassinatos cometidos por Pilatos, mas lhes contou a parábola da figueira estéril. E é essa parábola que eu quero ler junto com vocês agora. Lucas capítulo 13, versos 6 a 9. Diz o seguinte: Então Jesus proferiu a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar nesta figueira fruto e não acho. Podes cortá-la. Para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Se vier a dar fruto, está bem, se não, mandarás cortá-la. Bom, para termos uma ampla compreensão desta parábola, precisamos tirar as nossas lentes protestantes, evangélicas e olha, até as lentes denominacionais da sua religião e em seu lugar colocarmos lentes judaicas, porque as lentes que a igreja normalmente usa são lentes romanas. Vamos lá. Toda parábola tem uma mensagem secreta, oculta, e é em busca desta mensagem escondida que nós iremos agora. Por isso a importância de se colocar lentes judaicas para entender o significado da parábola. A Bíblia está repleta de figuras de linguagem, de simbolismos, de tipos. Muitas dessas figuras de linguagem e símbolos nos remetem diretamente para Israel, o povo eleito de Deus. E a figueira é um desses símbolos que nos remetem a Israel. Olha, para comprovar isso, você pode ler Oséias 9, verso 10. Eu leio aqui para você também. Diz o seguinte: Achei Israel como uvas no deserto, e vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Tanto a figueira como a videira e a vinha são símbolos bíblicos de Israel. No caso desta parábola, Israel está tão bem identificado que a figueira foi plantada na vinha. Qual era a situação da figueira? Dizendo que certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e vindo procurar fruto nela não achou, Jesus manda um recado direto para os seus ouvintes de forma metafórica. Ele disse o seguinte: o que ele estava querendo dizer era que a situação de Israel era semelhante à da figueira, ou seja, Israel não estava produzindo frutos, o que significava que Israel não estava sendo luz para o mundo e bênção para as nações. Os seus ouvintes captaram
claramente a mensagem da parábola. Israel deveria dar frutos de justiça e obediência a Deus, mas não estava dando esses frutos. Israel, na verdade, havia se tornado um fim em si próprio. Israel vivia para si mesmo, em vez de ficar pensando nos motivos pelos quais os outros morriam. Deveriam eles se preocupar em quê? Em dar frutos e não ficar pensando na vida espiritual dos outros. E isto foi o que serviu de motivo para Jesus relatar a parábola. Jesus também informa aos seus discípulos que o homem havia procurado por frutos na figueira durante 3 anos e não achou. Bem, os ouvintes da parábola sabiam que somente a partir do 5º ano os frutos de uma árvore poderiam ser consumidas. Jesus sabia que se deixasse algum detalhe na parábola fora do ensino e do contexto da Torá, seria cobrado por isso. E assim levou seus ouvintes lá para o livro de Levítico, no capítulo 19, versos 23 a 25, e você pode ler aí. Por ser então um profundo conhecedor da Torá e estar atento aos seus detalhes, era voz corrente em seus dias que Jesus falava como quem tem autoridade. Assim, nós podemos concluir que aquele homem estava procurando frutos na figueira a partir então do 5º ano e mesmo assim não os encontrou, o que equivale a dizer que Israel não produzia os frutos da justiça, do arrependimento e da obediência há muito tempo, há mais que 5 anos pelo menos. Já que a figueira, Israel, então não produzia frutos, o homem que tinha uma figueira plantada na sua vinha ordenou então ao viticultor para que cortasse a árvore e ainda fez uma grave observação: por que deixá-la a inutilizar a terra? O viticultor demonstrou, na verdade, um interesse especial por aquela figueira estéril e, além de pedir ao homem que não a cortasse, se comprometeu a fazer tudo o que estava ao seu alcance para que aquela figueira um dia voltasse a produzir frutos. Bem, a parábola, na verdade, termina aqui. Será que ela produziria frutos ou seria cortada? E aqui começa um problema para os cristãos. A parábola dá a entender que se a figueira não desse frutos, poderia, está no condicional, ser cortada. O texto afirma que ela foi cortada? Não. Ou seja, Israel seria rejeitado se não desse frutos, embora não haja um único texto bíblico de que Israel tenha sido rejeitado por Deus. Ao contrário, embora, claro, eles o tenham rejeitado, é consenso em praticamente todo o cristianismo que o tempo de Israel, ou seja, dos judeus, passou, o que significa dizer que Israel então foi rejeitado. Alguns até dizem, com, na verdade, uma hermenêutica própria, que o tempo de Israel terminou no ano 34 da nossa era. Na verdade, é uma teoria, apenas uma teoria, que serve de base para a justificativa de que Israel foi rejeitado e que, portanto, eles são o verdadeiro Israel espiritual. A igreja é o verdadeiro Israel espiritual. Aliás, mais Israel e mais espiritual ainda. Um episódio vivido por Jesus e seus discípulos e narrado lá em Marcos, no capítulo 11, nos leva a compreender que tudo que Jesus viveu ou falou teve um propósito. Vamos ler o texto? Marcos 11, do verso 12 em diante. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas,
foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus lhe disse: nunca jamais coma alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isso. Em vindo a tarde, saíram da cidade. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, aproximando-se, lembrando-se também das palavras de Jesus, disse: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Qual foi a resposta de Jesus? Tende fé em Deus. Vamos por etapas. De longe, Jesus viu uma figueira e foi ver se ela tinha algum fruto. Jesus, será que precisava ir lá junto do pé da figueira para se certificar de que a figueira tinha frutos? Mas chegando perto da figueira, viu que ela tinha folhas, não tinha frutos, porque não era o tempo de figos. Chegando até a figueira e vendo que ela não tinha frutos, talvez tenha pensado de si para si mesmo: ah, é mesmo, não é tempo de figos. Será que Jesus não sabia que não era tempo de figos? Você já ouviu dizer que alguém amaldiçoou uma árvore frutífera só porque ela não estava dando frutos? É claro que é uma parábola, e nessa parábola tem um ensino, tem uma mensagem que nós precisamos decifrar. É mais do que evidente que Jesus queria transmitir essa mensagem para os seus discípulos. Somente quando Jesus voltava, puxa, será que foi coincidência ele ter passado pelo mesmo caminho que tinha passado do lado daquela figueira que ele amaldiçoou? Pedro, vendo que a figueira estava seca, lhe disse: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. Qual foi a resposta de Jesus? Tende fé em Deus. Meus amigos, meus irmãos, nós precisamos ir além das palavras. Precisamos ir além das palavras. Não nos esqueçamos, a figueira era e continua sendo Israel. Deus amaldiçoou o seu povo. As pessoas não desfrutam ou sofrem na vida em função das suas próprias escolhas. Israel tinha feito a sua escolha e por isso estava sofrendo as consequências. A figueira não tinha figos, ou seja, Israel não estava produzindo frutos de arrependimento, de justiça e de obediência às palavras do Eterno. Mas em meio a esse quadro da mais completa desobediência por parte de Israel, Jesus, na verdade, dá uma palavra de esperança para Pedro e para mim e para você e para todo mundo, dizendo: tende fé em Deus. Quando Pedro foi se queixar a Jesus dizendo: mestre, a figueira que amaldiçoaste secou. O que é que Jesus iria falar? Ele disse: tende fé em Deus. A figueira Israel, na verdade, ficou seca por cerca de 2000 anos. Mas um dia, e esse dia já chegou, a figueira começaria a florescer e, mais do que isso, começaria a dar frutos. Neste século, o número dos judeus que já aceitou a Jesus em todo o mundo já ultrapassa a casa de 1 milhão de judeus. Por isso, a resposta de Jesus a Pedro a respeito da figueira que havia secado, na verdade, me enche de esperança. Tende fé em Deus. A figueira produzirá frutos. Israel produzirá frutos de arrependimento, obediência, justiça. Por mais de 2000 anos, Israel não deu esses frutos da palavra de Deus. Mas pouco antes do retorno de Jesus, isso iria mudar. A figueira floresceria e Israel voltaria a dar frutos, frutos de justiça, frutos de obediência às palavras do Eterno. E eu quero concluir, olha que verso maravilhoso, que normalmente é lido sem se entender o seu
grande, enorme significado. Abacuque 3, 17 a 19 diz o seguinte, e com ele eu encerro: ainda que a figueira não floresça. Olha, quero te convidar a você, quando ler a palavra figueira, nesse texto que eu vou ler, troque por Israel, para você ver o que vai acontecer. Ainda que a figueira, Israel, não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor, Deus, é a minha fortaleza e faz os meus pés como da corça e me faz andar altaneiramente. E Abacuque conduziu essas palavras para o mestre do canto. Por isso Jesus respondeu a Pedro: tende fé em Deus. Um dia a figueira iria florescer, porque Israel não foi rejeitado. Embora tenham rejeitado a Deus, Deus não o rejeitou. E isto, na verdade, é um forte indicativo de que Jesus voltará muito antes do que muitos e muitos imaginam. Aliás, muitos até se esqueceram da mais importante profecia do Novo Testamento, a volta de Jesus. Eu quero convidar você a compartilhar esse vídeo se você gostou e quero te convidar a se inscrever em nosso canal youtube.com/Israel e a Igreja. Um grande abraço para você.